Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui sem limites para conferirmos o quinto episódio da minissérie Star Trek Khan, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal, e não é que talvez eu tenha que reconsiderar tudo o que eu disse do episódio passado? Pois é, aliás, não só do episódio passado, como de toda a série até aquele momento anterior, né, até o quarto episódio. Sim, eu havia dito que não havia nada de novo aqui nesta minissérie a respeito do que a gente já sabia sobre Khan e sua turma. Pois bem, tudo o que existia entre o episódio clássico e o segundo filme no cinema, bom, tudo aquilo a gente era apenas conjecturas, conjecturas até do próprio criador, né? Nicholas Meyer, né? Criador do segundo filme, né? Ele sempre quis trabalhar com esse personagem e talvez ele tivesse grandes coisas a apresentar para nós, né? No decorrer dos primeiros episódios, a gente percebeu que talvez não fosse bem assim, mas aqui nesse episódio a gente pode dizer que, olha, algo de diferente foi apresentado, que a gente nunca poderia considerar que tivesse acontecido justamente entre esses dois momentos históricos, justamente quando eles estavam ali em Alpha 75. Pois bem, e não é que, aliás, talvez seja a primeira vez que a gente possa dizer que um dos episódios aqui dessa minissérie se parece com algo relacionado à ficção científica. Porque se a gente puxar pela memória, tudo o que aconteceu antes basicamente era apenas talvez uma série sobre exploradores, pioneiros, renegados. Só isso. Ficção científica mesmo havia muito pouco. E a única coisa que a gente podia dizer que é do gênero é o que a gente já sabia, dos dois pontos extremos desta narrativa. Pois bem, temos aqui então nesse episódio algo completamente diferente, que a gente não acha informação, inclusive, no segundo filme. Porque esse é o problema de você recontar uma história. Recontar não. Contar algo que a gente já tem uma base sólida. E eu me refiro aos retcons. Sempre quando a gente já conhece algo sobre um personagem, sobre um evento histórico relacionado àquele personagem, e você faz uma história anterior, você acaba tendo que trabalhar com novidades, coisa que a gente não estava encontrando por aqui. E quando se faz isso, né, se injeta motivos diferenciados, diferentes, a gente acaba provocando aquela sensação tipo, mas não havia indício nenhum disso, por que se colocou tal informação? O problema do retcon reside nisso. Traz uma certa estranheza a quem já acompanha aquela história, gostava, né? E às vezes torce o nariz pela novidade apresentada. E no caso aqui a gente tinha dois poréns, né? Porque além da gente considerar como um retcon a respeito do segundo filme, na verdade essa história aqui no meio, que é a minissérie, ela é uma sequência, né? Do que a gente já conhecia da série clássica lá no famoso episódio Semente do Espaço. Pois bem, é algo realmente difícil de trabalhar, né? Você trabalha com novidades, mas que ao mesmo tempo é um retcon, né? Uma recontagem, né? Uma retificação, assim, digamos, de eventos históricos. Mas, sim, esse episódio aqui, primeiro que ele começa no tradicional, né? Os personagens que a gente já conhece, patati, patatá, e de repente, assim, sem muita firula, para falar a verdade. Aliás, antes de falar, né, a respeito disso, deixa eu dizer algo que estava lá no episódio passado e eu esqueci de comentar, que é aquela desconfiança da atual pesquisadora, historiadora, é a Lear, né? Acho que o sobrenome dela é Lear, né? É, ela tá querendo, sei lá, botar uma certa culpa no Kirk, que talvez, ele meio que soubesse que o Alpha 7 6 iria explodir, colapsar e, claro, acabar prejudicando o Alpha 7 5. Quer dizer, uma visão turva, talvez, de uma historiadora, querendo atribuir uma certa culpa a quem não a possui, ou não é devida. Ok, né? Teve até a participação do Tuvok, né? Do Alferes Tuvok. E aqui nesse episódio aparece o próprio Capitão Sulu, né?
entregando a ela alguns documentos que ela queria, que eram exatamente as análises técnicas a respeito de todos os planetas ali daquele sistema, e se havia algum indício ou não que o planeta o de número 6 iria explodir e acabar prejudicando o quinto. Pois bem, né? Digamos que por enquanto isso está meio no ar, né? Mas de qualquer forma também já foi plantada uma sementinha por aqui. Mas o que vale é que, sem muita firula realmente, a ação já acontece nesse episódio e logo o Paulo, né, o Xará, percebe que o planeta lá, o 6, explodiu. E vai chover pedra ali, com certeza, em cima da cabeça deles. E logo em seguida também já tem a cena de ação, onde começa a vir alguns detritos, e todo mundo já apavorado, né? Pô, já começou o negócio mal explodiu, já está vindo coisa para cima da gente. E na verdade, depois a gente acaba percebendo, né, que não são destroços do planeta 6, né? Na verdade, é uma nave espacial que também está caindo, provavelmente foi afetada, né, com a explosão do outro planeta, e por aí vai, né? É bacana que o Khan já percebe isso, o Khan é o que mais percebe as coisas, né? E ele já quer fazer uma exploração, ver do que se trata aquela espaçonave, e começa uma certa pendenga, né, entre ele e Marla, né, tentando passar os valores da frota estelar, tipo, ó, você vai atrás, vai fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa, né, de primeiro contato. Inclusive ela cita, né, o famoso Zefran Cochrane, que fez, né, o primeiro motor de dobra aqui da Terra, e depois os vulcanos perceberam, fizeram o primeiro contato e por aí vai, coisa que a gente está careca de saber, né? Pois bem, ela tem essa abordagem da frota estelar e ele já tem a abordagem do malvadão tirano que quer dominar tudo, porque ele considera o planeta como dele, completamente, não pode ter outra turma, outra espécie alienígena, sei lá, seres, espécie, tanto faz. Todo mundo ali é inimigo e deve ser defenestrado imediatamente, né? Essa abordagem, então, para com os visitantes que caíram, desabaram, né? Numa nave que se mostra completamente despedaçada, mas tem um porém interessante, que a tripulação ali, a tripulação aparentemente viva, né? Tem lá pela casa de quase 289, acho que foi o número exato que colocaram aqui. Pois bem, muita gente, ou seja, muito mais do que os 73, né, ali da turma do Khan. Quer dizer, nem são mais 73, porque acho que 5 já morreram, né? Por aí, né? Dá para contar, né? Porque até é dito aqui que eles, durante, ou foi no outro episódio, agora já não me lembro, enfim, que eu assisti os dois um atrás do outro, né? A gente mistura as coisas, mas que depois que eles descobriram, né, que as enguias 7 representavam um perigo, eles começaram a caçar as enguias, alguns ainda foram afetados, né? De qualquer forma, né, são menos que 73 elementos ali da turma do Khan. E, caramba, a solução para ele, na visão, né, de ataque, de dominador, ou ele ataca agora, que o pessoal está meio ainda atordoado pela queda, porque depois não vai ter mais chance, eles vão se reorganizar e não vai dar certo, né? Mas a Marla diz, olha, vai com calma, porque você não sabe quem são esses caras. Eles podem até ser telepatas. Aliás, depois eu fiquei pensando, quando depois se mostraram realmente, de fato, telepatas, eu achei que foi uma antecipação muito da forçada ali, né? Acho que deviam ter guardado essa surpresa para depois, porque toda a cena de ação aqui desse episódio foi para lá de interessante. Como disse, é a primeira vez que o episódio soou como algo de ficção científica, e no caso, a gente conhecer uma nova espécie. Falar o nome da turma ali, e confesso para vocês que a tradução, porque eu não ouço inglês, quer dizer, eu ouço, não entendo. Eu não consegui entender direito qual é a espécie, mas tudo faz também, não importa, né? Fizeram uma descrição física também deles, né? Acho que tinham cabelos prateados ou algo assim, né? De qualquer forma. Mas depois, quando enfim o Khan decide de fato atacar eles, porque era bom, né, se prevenir, eles estão lá quase chegando às vias de fato, toda a turminha lá dos alienígenas, vamos colocar entre aspas, ataca o grupo do Khan e começa a derreter as armas, todas as armas de fogo, né? Elas entortam, empenam, derretem, é uma lambança que, vamos dizer,
Ficou perfeitamente perceptível que tudo estava acontecendo pela descrição que os personagens faziam. Ou seja, o problema de não ser um audiovisual, ser apenas algo sonoro, deu para compreender perfeitamente do que se tratava ali, o perrengue que eles estavam sofrendo na mão daqueles caras lá que eles estavam longe, né? Mas telepaticamente estavam afetando eles. E como eu disse, né? Ter antecipado que eles eram telepatas meio que estragou um pouco a surpresa de fato, pela telepatia, eles estarem, entre aspas, também prejudicando as armas, né? Inutilizando as armas. Talvez aquilo tenha sido apenas um truque, né? Na verdade, as armas estão intactas e eles só tiveram a imaginação que estavam sendo prejudicados, perdendo, né? Toda a artilharia que eles possuíam. Isso não ficou claro, mas é uma hipótese. É aquela coisa. Quando a gente lê um livro, muitas coisas que acontecem, o narrador esconde pra gente. Depois a gente acaba descobrindo mais pra frente, acompanhando os próximos capítulos, né? E do mesmo modo aqui no produto só em áudio, a gente também, algumas coisas a gente tem que preencher, acreditar que realmente as armas foram derretidas. Talvez depois a gente acabe descobrindo que nada foi perdido, foi apenas realmente uma impressão colocada pelos telepatas na cabeça ali de todo mundo. De qualquer forma, funcionou a ação. O que foi exposto foi muito interessante e foi naquela coisa da expectativa. O que vai acontecer agora, o que vai acontecer depois, foi bem bacana mesmo. Eu fiquei bastante empolgado, inclusive. É curioso também que é um episódio que ele tem a minutagem comum aos outros 4 anteriores e ele passou bem suave, né? Se você for reparar, você consegue resumir completamente tudo que acontece aqui em poucas palavras. Eu praticamente já contei tudo, acho que não sobrou nada e funciona, mesmo sendo algo curto, que aparenta ser curto mesmo, não soou pouco. Eu achei bastante, na verdade, toda a sequência de ação, justamente porque é um episódio que, além de apresentar uma história, uma abordagem mais de ficção científica, também tem muita ação, porque precisa compensar também essas sequências de diálogos que às vezes são só expositivos, né? Na maioria das vezes eles estão mostrando pra gente como é que está a composição ali da cena e de fato não está se avançando numa certa narrativa. É outro problema também de um produto apenas de áudio. Mas, de novo, sim, tudo para mim me soou bastante coeso, bem trabalhado, redondinho. E a gente também pode considerar que agora, a partir desse 5º episódio, talvez estejamos entrando numa segunda parte aqui desta narrativa. E aí a gente pode até considerar que a primeira de 4 episódios foi muito arrastada, poderia ter sido um pouco mais compactada. Algumas ações que aconteceram poderiam ter sido resumidas em diálogos menores, né? Acho que muita coisa dava para ser enxugada nos 4 episódios anteriores. Isso, claro, se a gente considerar que esta novidade aqui, desses alienígenas que apareceram, eles vão permanecer por mais tempo. Porque sim, ao final desse episódio existe um bom gancho. Ali o Khan se questionando se ele deve confiar naqueles novos seres que apareceram ali, se o próprio poder dele perante, né, o seu império que mal começou a ser construído ou não foi construído, né, deve, é, deve ter algum sentido, porque depois ele queria basicamente só exterminar os inimigos. Mas os inimigos, em vez de apenas derreter, ou entre aspas, derreter as armas dele, ele, na verdade, os inimigos, os alienígenas, deram a dica de como eles poderiam se salvar. Porque o outro personagem, o Paulo, que agora teve uma certa serventia a mais, né? Ele considerou que o planeta, claro, seria tomado pela poeira dos meteoros que ficariam aqui, ficaria completamente tapada a atmosfera, eles precisariam viver então em cavernas, mas a grande questão seria a água, precisaria de uma grande quantidade, né? E Kant também considerou que não só apenas matar os visitantes, mas talvez seria sensato pegar alguns deles e descobrir se eles sabiam como achar água.
No fundo, ele acabou sabendo, né, através da telepatia deles, que sim, existia uma grande quantidade de água, um aquífero quase, né? O visual ali do final do episódio pode até ter ficado um pouco confuso. Talvez aquele ali era um grande lago, ou era um lago já dentro de uma caverna, o que provavelmente deve ser o de fato. Porque não teria sentido se fosse o livro, porque eles não teriam como acessar a água lá. Depois que começar a chover, pedra para tudo quanto é lado. Mas o que vale é que o Khan fica nesse dilema. Caramba, eu queria matar eles, mas eles nos ajudaram, e agora? Como é que fica? Será que agora eu não sou mais o dono dessa bodega aqui? Pode ser que sim, né? E aí sim, a história pode começar a render. Talvez essa situação onde o Khan está fragilizado, que ele não é mais o poderoso ali da região, isso com certeza, né, pode trazer algo interessante. De novo, lembrando que isso não tem nenhuma referência lá no filme 2, que é interessante, né? Dá para acontecer um monte de coisa aqui, com esses novos personagens, e a gente não saber que teve algum resultante lá para o filme 2. Claro, a única coisa que a gente sabe de fato é que a Marla não está no filme 2. De alguma forma, ela vai morrer. Como também, já que ela está grávida aqui, o filho de Khan também vai ser perdido de alguma maneira. Eu sempre fiquei pensando que ela morreria justamente com a chuva de pedras, né? Os meteoros e tudo mais, do outro planeta que explodiu. Mas não, pode ser que agora a perda de Marla e também o seu filho sejam fruto desses novos personagens, esses aliens que apareceram agora. Porque acho que não vai aparecer outra coisa, com certeza, para ser uma terceira parte aqui dessa minissérie. Acho que não, né? Acho que temos aqui definido um perigo mais interessante, original, de fato, né? É uma novidade que a gente nunca pensou que pudesse aparecer por aqui, com certeza. E eu acho que daqui para frente, todo o perrengue que acontecer vai estar na mão ou na cabeça desses telepatas. Gostei do que eu vi aqui, ou do que eu ouvi aqui, eu gostei bastante, curti a valer. E, portanto, para este quinto episódio de Star Trek Khan, eu atribuo a primeira nota alta. Não, 4 asteriscos, a maior nota, né? Vamos definir assim aqui desta minissérie por enquanto. Não sei se alguma vai alcançar uma nota máxima, mas de qualquer forma eu me diverti bastante. De novo, relembrando a primeira vez, talvez, sensação que eu tive de estar vendo um produto de ficção científica de fato. Por aparecer novos personagens, uma nova espécie que a gente acho que não conhece em toda a franquia, e é bacana, gostei. Foi bem divertido, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acharam que agora é um ponto de virada. A série vai começar a engrenar. Coloquem os pitacos de vocês na seção aqui de comentários do vídeo. E é isso.